Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 1. Livro de Êxodo, capítulo 1. Vamos fazer a leitura a partir do verso 1, irmãos, mas nós vamos nos concentrar entre o verso 8 e o verso 14. Vamos ler a partir do verso 1 apenas para termos a retomada de algumas ideias que nós já começamos a explanar com base nesse livro. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas, quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que na tirania os serviam. Senhor Deus, tua palavra traz tanta graça para nós, mesmo quando ela nos relata momentos tormentosos da vida do teu povo. Nós podemos observar a tua ação, nós podemos observar a tua benevolência, nós podemos, ó Deus, perceber a tua mão invisível agindo, protegendo, guardando e abençoando. Obrigado, Deus, porque estamos aqui ao longo de uma trajetória, ou depois de termos trilhado uma trajetória longa, e o Senhor tem estado conosco. Sabemos que ano após ano o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos guiado, e isto, ó Deus, certamente não se modificará, isso não mudará, ó Deus, ao longo dos próximos anos que virão. Nós podemos confiar no Senhor, alimentar a nossa esperança, saber que o Senhor cumpre as tuas promessas, saber que o Senhor não falha, saber, ó Deus, que os teus propósitos certamente hão de vingar nesse mundo, todos eles, no teu tempo, de acordo com a tua providência. Fica conosco, ó Deus, ensina-nos a crer no Senhor, a confiar no Senhor em todo o tempo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é a maneira certa de nós lidarmos com esse mundo, de nós encararmos, de nós interpretarmos as coisas que nos acontecem, as aflições que surgem para nós? Existe algum grau de confiança, de segurança que nós podemos ter nesse mundo, ou considerando as nossas experiências temporais, ou nós precisamos olhar além e enxergar aquilo que está por detrás das circunstâncias? Como é que nós reagimos quando as circunstâncias mudam, quando o cenário parece desfavorável? No que é que nós devemos crer nestas horas, meus irmãos? Como nós podemos lidar com a oposição dos homens, com a oposição daqueles que não creem em Deus? E como que o nosso temor a Deus deve prevalecer
diante de todas estas coisas. Nós estamos aqui, meus irmãos, lendo a continuidade daquilo que aconteceu com o povo de Deus, anos depois de eles terem chegado à terra do Egito. Nós já tivemos a oportunidade de demonstrar como que esta chegada se deu. Jacó, todos os seus descendentes ali, os seus familiares, 70 pessoas que estão nomeadas bem claramente lá no capítulo 46 do livro de Gênesis, foram até ao Egito pela providência de Deus, que fez com que José, um deles, um israelita, um hebreu, fosse parar ali naquela terra e fosse usado por Deus para salvar o mundo naquele contexto de fome, naquele contexto precário, caótico que se deu tempos depois. Nós conhecemos bem a história. José interpretou o sonho de Faraó. Faraó o coloca então numa posição de comando sobre a terra do Egito, e José vai ser grandemente usado por Deus para cumprir os seus propósitos redentores e para inclusive preservar o seu próprio povo. Mas nós percebemos aqui, meus irmãos, que as coisas mudaram, né? De repente as coisas mudam. E o primeiro texto da nossa ordem litúrgica demonstrou que dos 430 anos que o povo ficou na terra do Egito, 400 deles foram de aflição. Vocês perceberam isso? Primeiro texto, quando Deus chamou Abraão, quando Deus fez um pacto com ele, quando Deus apresentou a sua palavra, as suas promessas, Deus disse: a tua posteridade será afligida por 400 anos. E de fato, assim se deu. Os primeiros anos ali no Egito foram anos de paz. Foram anos em que o povo de Deus pôde prosperar, ainda que em terra estranha. Eles se multiplicaram, eles foram fecundos, o mandato de Gênesis estava sendo cumprido, Deus estava ali conduzindo, abençoando, e eles se multiplicaram. Aliás, a ênfase do autor de Êxodo, que é Moisés, ninguém menos do que Moisés, a ênfase dele é bem grande, né? No verso 7, que antecede aqui o versículo 8, que nós vamos nos concentrar mais. Ele diz: os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Vocês perceberam a ênfase? Aumentaram, se multiplicaram, a terra se encheu grandemente. Então, de fato, o povo de Deus aumentou. O povo de Deus ficou maior. O povo de Deus ficou mais forte na terra do Egito. Na terra do Egito era visível a ação de Deus em favor do seu povo. Mas vamos aqui, meus irmãos, para pontuar o nosso aprendizado, para ficar mais claro aquilo que nós queremos dizer com a mensagem de hoje, vamos estabelecer 3 pontos, sendo que o terceiro deles eu vou deixar para o próximo domingo. O terceiro deles nós já adentramos na parte final do capítulo que não foi lida. Mas vamos lá, os 3 aspectos que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos. O primeiro deles é que nós devemos estar preparados para a oscilação das circunstâncias e para as hostilidades do mundo. Esse é o primeiro ponto. O cristão, o homem temente a Deus, a igreja de Deus, deve estar preparada para a oscilação das circunstâncias e para as hostilidades do mundo. O segundo ponto que nós vamos ver ainda hoje, com a permissão do Senhor, nós devemos crer que a bênção de Deus se sobrepõe a qualquer oposição que os homens façam. A qualquer. Os homens fracassam de forma calamitosa quando eles tentam sobrepor o seu propósito, o seu plano acima do propósito ou do plano de Deus. E o terceiro ponto que nós vamos ver depois: o temor a Deus deve prevalecer sobre qualquer temor dos homens. Exatamente por causa disso, o temor a Deus, o que nós devemos guardar em nosso coração, deve ser maior e deve prevalecer sobre qualquer temor de homens. Vamos ao primeiro ponto, então. Nós devemos estar preparados para a oscilação das circunstâncias e devemos estar preparados para as hostilidades do mundo. Nós encontramos isso aqui já no início do versículo 8. Como inicia o versículo 8? Entre mentes. E essa palavrinha entre mentes já indica uma mudança no cenário. Houve uma mudança brusca no cenário. De repente se levanta um novo rei. Entre mentes, entretanto, se levanta um novo rei. E as coisas mudam. Aquela paz ou aquela tranquilidade do início acabou. Acabou. Agora, o povo de Israel vai sofrer aflição na terra do Egito. E isso nos mostra o que, meus irmãos? Isso nos mostra que
os cenários nesse mundo, eles são instáveis. Nós não podemos nos apegar às circunstâncias para entender se nós estamos sendo abençoados por Deus ou não. Às vezes as circunstâncias podem ser e serão muito difíceis para nós, ou como igreja, ou como crentes na nossa vida pessoal. Por vezes as circunstâncias mudam, não é? Às vezes estamos muito bem, estamos muito tranquilos, as coisas estão acontecendo, boas notícias estão chegando, nós estamos prosperando. De repente nós estamos sendo abençoados de muitas maneiras, estamos enriquecendo, estamos sendo reconhecidos na nossa profissão, no nosso trabalho, ou enfim, as coisas estão aparecendo, as portas estão se abrindo. Mas entre mentes, né? Eis que acontece algo novo, eis que alguém não gosta de nós, eis que surge um opositor no caminho. Eis que surge uma pedra, surge um obstáculo. Nós não estávamos esperando, mas as coisas mudaram. Eis que vem um diagnóstico. Eis que nós ficamos doentes. E as coisas mudam. Então, nós devemos estar preparados para a oscilação das circunstâncias. As circunstâncias não são confiáveis para nós nesse mundo. Não existe segurança plena, paz absoluta nesse mundo. Não há. Então, onde está a nossa segurança? Onde está a nossa paz? Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa alegria? Está no Senhor. Porque independente das circunstâncias e muito acima delas, Deus está agindo. E Ele continuará fazendo isso. Aquilo que o povo de Israel não podia ver, era exatamente aquilo que os preservava, o Senhor. Eles não podiam ver, mas eles podiam confiar. O que nós não podemos, meus irmãos, é confiar nas circunstâncias. Por isso é que nós temos que ter humildade. Por isso é que o nosso coração tem que estar constantemente diante de Deus. Por isso que nós somos dependentes dEle. Por isso que nós temos que orar. Por isso que nós temos que crescer na fé. Porque as circunstâncias não são confiáveis. As circunstâncias podem nos enganar. Podem trazer, inclusive, aflição maior para o nosso coração. Pode nos fazer ter uma percepção errada de Deus. Como se nós estivéssemos sendo abençoados quando estávamos prosperando aos nossos olhos, e de repente é como se a bênção de Deus tivesse se retirado de nós, quando nós estamos agora diante de muitos problemas, ou enfrentando turbulências e tempestades. Não é assim. A nossa leitura da circunstância não pode prevalecer sobre a nossa leitura do próprio Deus que comanda qualquer circunstância. Ele é o Senhor. Ele é o Deus da chuva e do sol. Ele é o Deus da tempestade e da calmaria. Ele é o Deus dos crentes e daqueles que lhes são adversários, dos justos e dos incrédulos. Ele é o Deus de todas as coisas, Ele é o Senhor. Então, se o nosso coração estiver em Deus, o nosso coração estará seguro. Se o nosso coração estiver nas circunstâncias, então nós teremos muitas razões para temer. Nós lemos aqui o Salmo 27. O que é que o salmista nos disse no Salmo 27, meus irmãos? Que ele não vai temer a guerra. Que o seu coração está no Senhor. Então, é assim a vida do crente. E como diria o profeta Abacuque, num contexto também bastante complicado, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós não vivemos pela nossa interpretação falha, nós não vivemos pelas filosofias dos homens, nós vivemos pela fé. É pela fé que nós vivemos, que nós somos sustentados. Então, meus irmãos, vamos tentar aqui entender o texto e com isso nós podemos trazer outras aplicações que são fundamentais para nós. A palavra entre mentes, como eu já mencionei, ela indica uma mudança no cenário das coisas. Há uma mudança aqui fundamental no cenário das coisas. E aí o texto vai seguir, dizendo, se levantou um novo rei. Nós não temos a identidade desse novo rei. E é muito curioso, porque a Bíblia não revela. Ela podia facilmente revelar, mas ela não revela. Com certeza uma personalidade conhecida. E por que a gente pode dizer que as Escrituras poderiam facilmente revelar? Se você avançar no capítulo, você vai ver que as duas parteiras tementes a Deus, elas têm os seus nomes revelados. Mulheres simples, parteiras do Egito. Hebreias, né, mas que estavam ali cuidando do parto de outras hebreias do seu próprio povo. Puá, né, era o nome de uma delas, e Sifrá era o nome da outra. Então nós temos o registro do nome das parteiras, mas nós não temos o registro do nome do rei, Faraó. Então isso é muito curioso, porque mostra no que a Bíblia está concentrada.
A Bíblia está concentrada em contar a história da redenção. A Bíblia está concentrada nos homens e mulheres que temiam a Deus. Como Deus os guardou e como Deus cumpriu os seus planos a despeito dos poderes humanos, das civilizações poderosas, a despeito de qualquer coisa. Então, se levanta um novo rei. Nós não sabemos qual é a identidade desse novo rei. Quando estudamos a história do Êxodo, estudamos a história do povo egípcio, nós vamos perceber que é possível que estivéssemos aqui numa dinastia, na dinastia dos Ixos. Os irmãos já devem ter ouvido falar, um povo que não era exatamente egípcio, eles tinham uma ascendência semítica, asiática, mas de alguma forma eram estrangeiros que ascenderam ao poder. Existe essa possibilidade de que um desses estrangeiros ali tenha ascendido ao poder, daí o desconhecimento da história. Essa também é uma interpretação que alguns fazem do texto. E assumindo então um novo governo, assumindo então um novo rei, o cenário muda. Então existe essa possibilidade sim. Mas vejam vocês, irmãos, a sequência do verso 8 diz que este novo rei se levantou sobre o Egito e ele não conhecera a José. Existem três possibilidades aqui. Esse não conhecer, né? Como que ele não conhecia José? Nós sabemos que Deus usou José para preservar o povo do Egito, certo? E não só o povo do Egito, o próprio povo de Israel, os povos vizinhos. Como é que surge de repente um homem, ou sobe ao trono um homem que não conhecia José? Então existem algumas possibilidades aqui. Uma dessas possibilidades é que ele nunca ouviu falar, né? Então o texto pode estar se referindo sim a alguém que nunca tenha ouvido falar de José. O que é um tanto quanto estranho, mas existe essa possibilidade. O tempo passa, os anos passam, né? Há alguns que não têm o devido cuidado de observar os anais da história, os registros que são feitos, né? Ou qualquer coisa assim, e ele não conhecia mesmo, né? No sentido literal desta expressão. Uma outra possibilidade é que ele conhecia, mas esqueceu. A ideia ele já tinha ouvido falar, ele já sabia, já tinham contado para ele, mas igualmente ele não deu a devida importância, o tempo passou, ele não se lembrou desses registros, né, daquilo que José havia significado para aquela terra. E uma outra possibilidade, meus irmãos, é que houve uma desconsideração, e aí uma atitude de beligerância mesmo, né? Então, é como se este novo rei, assumindo o comando, agora dissesse: as coisas vão mudar aqui. E não quero saber o que fez o meu antecessor ou como ele considerava José. A partir de agora, as coisas mudam. Esses estrangeiros, esses peregrinos aqui em terra alheia, eles não vão ter mais o status que eles outrora tinham, ou os privilégios que eles estão tendo. Eles vão trabalhar. Então, é como se alguém com uma atitude diferente, uma postura diferente, sobe ao trono e agora ele vai mudar o tratamento que era dado ao povo de Deus, né? Então, esse não conhecer podia ser uma desconsideração em relação a José. Não quero saber o que ele fez, não me importa. E existem algumas pessoas assim, né? Existem algumas personalidades assim, existem algumas lideranças assim, inclusive. Coração endurecido. A ideia de que o povo agora não vai ter moleza, né? Eu não vou ser misericordioso, eu vou impor com autoridade, com arbitrariedade, né? O peso da minha mão. Então é possível que esse tenha sido o caso aqui. Nós não sabemos exatamente, mas o fato é que não havia agora este vínculo mais, né? Esse vínculo, ou esta consideração, ou o conhecimento mesmo, no sentido literal, isso agora não vai mais proteger o povo ali naquela terra. E aí, irmãos, o verso 9 segue na sequência dizendo: ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Interessante, porque é a primeira vez que Israel é chamado assim, de povo.
por alguém, né, que não pertencia, inclusive, ao povo de Israel, mas ele é tratado como um povo. Aqui a ideia essa palavra surge mais tarde, mas é a lógica de uma nação, quer dizer, há um conglomerado maior, numericamente, de pessoas, já há um número significativo deles aí, então eles já podem ser considerados um povo à parte. Percebem? Então, não é mais um grupelhozinho de pessoas, não são 70 pessoas só, como chegaram na terra do Egito. Eles tiveram aqui todas as condições, eles se alimentaram aqui, eles trabalharam também, mas, enfim, eles se multiplicaram. E agora nós temos que olhá-los com mais atenção, porque eles podem representar um perigo para nós. Irmãos, observem aqui que há também uma compreensão, há um incômodo. Eles se tornaram mais numerosos e mais fortes do que nós. Se tornaram mais numerosos e mais fortes do que nós. Irmãos, você já percebeu que quando o povo de Deus cresce e começa a crescer muito, ele começa a causar incômodo. Ele começa a causar incômodo por causa da sua influência, por causa dos lugares onde a voz de Deus começa a chegar, por causa das mudanças, das alterações que pouco a pouco podem ser feitas. Muitas vezes as pessoas olham para o povo de Deus como se fossem seus inimigos, como se fossem seus opositores, e começam a se preocupar. Esse povo está crescendo muito, esse povo está se tornando muito numeroso, esse povo está se tornando muito forte, e nós temos que tomar providências, porque esse povo está chegando a alguns lugares que não deveria ser o lugar deles. Eles deveriam estar lá na igreja deles, no local de culto deles, para que a crença deles ficasse reduzida ao espaço, às quatro paredes do templo deles. Mas eles não podem chegar aqui, eles não podem ir tão longe, eles não podem trazer os seus conceitos e influenciar com as suas ideias toda a sociedade. Não, nós temos que colocar um freio. Nós temos que criar alguma estratégia, algum mecanismo para inibi-los, para reduzi-los. E talvez para afligi-los. Então aqui, meus irmãos, nós estamos no mundo antigo, contexto de guerras, de conquistas militares, de conflitos bélicos e assim por diante. Então a gente imagina que, de fato, o que se passa aqui na mente do faraó, e ele mesmo diz explicitamente, talvez seja o caso de, vindo uma guerra, esse povo se ajunta com os nossos inimigos, esse povo peleja contra nós, e nós seremos obrigados então a sofrermos nas mãos deles. Vamos tomar providências antes, vamos ser precavidos. Essa é a palavra que nós encontramos aqui no versículo 10. Se você for considerar também o verso 11, você vai ver que no verso 11 é dito o seguinte, que os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, que eram carrascos, eram os responsáveis ali pela fiscalização, pelo andamento das obras que estavam sendo feitas, para os afligirem. E aqui, irmãos, essa palavrinha no hebraico, afligirem, ela significa esmagar. Então imaginem só, o peso dessa ordenança. Colocaram feitores para os afligirem, esmagá-los. Essa é a ideia. É fazê-los trabalhar tanto, é explorá-los tanto, que eles percam as suas forças, que eles sejam amassados, comprimidos. O povo de Deus aqui vai ser, por um tempo, e guardadas aqui as devidas proporções, eles vão ser comprimidos, esmagados pelos egípcios, pelas cargas ou sobrecargas que eles estavam dispostos agora a lançar contra os israelitas.
E nesse contexto de grande tribulação, de grande sofrimento, o texto nos diz que os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Essas cidades celeiros, irmãos, eram lugares, eram cidades, né, mas que acomodavam grandes armazéns, né? Então seriam armazéns, depósitos, grandes depósitos de celeiro, de comida, né, de suprimentos que eles precisavam lá. Aliás, quando você estuda a história de José, você vai perceber que José orientou isso, né? Construam celeiros, guardem comida, mantimento e assim por diante. E agora o povo de Israel está trabalhando exatamente nisso, na construção destas grandes cidades que vão servir para ajuntar ali os recursos que eles vão precisar. Mas o povo de Deus está sendo aqui, irmãos, esmagado. E eu gostaria de fazer uma relação com o que nós aprendemos acerca da obra de salvação de Deus do Senhor Jesus. Quem é que foi esmagado por nós, meus irmãos? Quem é que foi afligido por nós? Nós acabamos de sair do contexto de Páscoa, né? Trouxemos algumas mensagens sobre a crucificação. O que é que nós vemos ali? Que o Filho de Deus foi esmagado pelos nossos pecados, que ele foi traspassado pelos nossos pecados. Sabe qual é a palavra que o profeta Isaías usa? Ele foi moído, esmagado, ferido, machucado, sangrado por nós. Então o povo de Deus passa por estas coisas em virtude até mesmo do fato de que o Filho de Deus também passou por elas. O Senhor Jesus disse: se trataram assim o Filho de Deus, se trataram assim o Messias enviado, escolhido, o que não farão com os demais, com os seus seguidores? Se chamaram de Beelzebul a Jesus, do que nos chamarão? Então, meus irmãos, vejam, nós devemos estar dispostos, se for necessário, a sofrer consequências pela nossa fé, pela nossa declaração de fé, de que Jesus Cristo é o único Senhor, de que há um Deus que existe, que controla tudo nesse mundo, que existe uma palavra, uma revelação de Deus, a qual nós devemos ter atenção e sermos obedientes, e estarmos dispostos a pagar o preço, porque Jesus estava disposto a pagar o preço pela nossa salvação, porque os mártires cristãos estavam dispostos a pagar o preço, os apóstolos estavam dispostos também, a igreja resistiu ao longo do tempo assim, com convicções sólidas, sem negociar princípios, e muitas vezes sofrendo grandes oposições por causa disso. Mas o nosso Senhor a sofreu. Jesus Cristo foi afligido. Não é o povo de Deus apenas que é afligido. O Senhor da igreja também foi. O Senhor Jesus também foi. O peso do nosso pecado, o peso do juízo de Deus, da justa ira de Deus estava sobre ele. E ele sofreu a aflição para nos livrar da aflição eterna. Ele sofreu, meus irmãos, nas mãos dos pecadores, para que nós não fôssemos unidos eternamente em virtude dos nossos pecados. Existe uma outra questão aqui muito interessante no texto, que a gente percebe quando examina no original hebraico, porque há uma sonoridade interessante entre a palavra que é usada para definir cidade e celeiros e a palavra que é usada para definir tabernáculo. E se você observar, e talvez essa tenha sido uma lógica que Moisés utilizou aqui, porque o livro de Êxodo começa falando que o povo de Deus estava construindo cidades e celeiros debaixo de muita aflição, de muito sofrimento. E o livro de Êxodo termina dizendo que o povo de Deus estava construindo, erguendo o tabernáculo. Só que nesse primeiro momento, ou no primeiro capítulo, o que nós vamos ter, meus irmãos, é um trabalho forçado, penoso, difícil. Eles não estavam tendo prazer naquilo. Mas no final do livro, nós vamos ter o povo de Deus trabalhando para Deus, já livre, sem a escravidão egípcia sobre si, e construindo ali o tabernáculo. Ou seja, já é um cenário diferente de novo. Eles já estão muito mais alegres e satisfeitos e cumprindo ali o que lhes cabia cumprir como povo de Deus. Então esse paralelo é um paralelo muito interessante. O livro que começa falando da aflição, da opressão que o povo sofreu, do trabalho forçado que lhe foi imposto, de como aquele povo se desgastou na terra do Egito,
termina mostrando como Deus já estava abençoando-os no caminho e como eles agora já estavam servindo a Deus e trabalhando de forma prazerosa, livre para o Senhor, visando a glória do Senhor. De fato, meus irmãos, Deus nos chamou das trevas, Deus nos chamou da escravidão para o serviço dele. Se antes nós nos envolvíamos em muitas atividades e algumas dessas atividades nas quais nós nos envolvemos no mundo, elas podem não ser tão prazerosas assim, elas podem não trazer tanta alegria para o nosso coração, talvez até nós sejamos oprimidos de algumas maneiras também, pelo nosso contexto de vida difícil, mas quando estamos trabalhando para o Senhor, ou quando descobrimos que a nossa vida deve ser dedicada a Ele, que nós devemos construir para a glória dEle, que nós devemos experimentar as coisas desse mundo, mas tendo as lentes da Escritura, olhando para Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé, então, meus irmãos, esses pressupostos abrem para nós, descortina para nós um cenário totalmente diferente. E aí nós podemos ter alegria nas coisas que nós estamos fazendo, porque estamos fazendo para o Senhor. Não apenas e não simplesmente aquelas que dizem respeito aos serviços eclesiásticos, reparem. Mas é trabalhar para Deus, é viver para Deus, em qualquer atividade na qual nós venhamos a nos envolver. Mas o fato é, o povo estava sendo afligido ali naquele momento. E eu quero mostrar mais um detalhe para os irmãos, e esse detalhe está no verso 10. Porque no verso 10, ele diz assim, reparem, olha só a palavra de Faraó, do rei do Egito. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Essa expressão, eia, ela é traduzida em Gênesis capítulo 11, versículo 4, no episódio da Torre de Babel. Vocês lembram? O episódio da Torre de Babel? O que é o episódio da Torre de Babel? É o ato de rebelião dos homens contra Deus. São os homens querendo se opor à execução do plano de Deus. O que é que acontece lá? Eles conseguem o seu intento? Eles fracassam. Eles fracassam. Aqui nós temos a repetição sistemática desta mesma atitude. Mas vamos lá, para não perdermos o foco. Gênesis 11, versículo 4. Versículo 4. Disseram, vinde, essa é a expressão. Essa expressão vinde é eia, que o faraó usa lá. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que, notem essa expressão, é uma expressão que indica propósito. Qual é o nosso propósito? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Só que qual era o propósito de Deus? Que eles se espalhassem. Deus tinha dito isso. A vontade de Deus era que eles se espalhassem para cumprir o propósito de Deus. Mas eles se recusaram. É o homem se recusando. É o homem dizendo não para Deus. Quem é que vai prevalecer? Quem é que vai prevalecer? Verso 7. Verso 7. Vinde. Agora é Deus falando. Então, no verso 4 eles disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre. Agora é Deus dizendo, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Verso 8, destarte, o Senhor os dispersou. Eu não quero dispersar, mas Deus quer. O Senhor os dispersou. Vocês não querem se espalhar, mas eu vou espalhar vocês. Eu vou espalhar, porque essa é a minha vontade. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então, meus irmãos, nós já temos um episódio similar de alguma maneira, em que no passado os homens se reuniram, fizeram sua assembleia, fizeram sua convenção e decidiram resistir contra o propósito de Deus. Nós somos numerosos. Nós somos poderosos juntos. Vamos unir as nossas forças. Juntos nós somos fortes. E vamos nos rebelar contra ele.
Vamos construir a nossa cidade, vamos edificar a nossa torre. E Deus diz, não, isso é o que vocês querem, isso é o que vocês estão planejando, mas vai ser como eu quero. Quem tem o comando da história? Quem é o soberano da história? É o Senhor. É o Senhor quem frustra os desígnios das nações. Os salmistas dizem isso. Ele frustra os desígnios dos povos. Ele nos tem nas suas mãos, meus irmãos. Agora, estamos no Egito, voltamos para o texto de Êxodo, capítulo 1, e o faraó diz, vinde, eia, usemos de astúcia para com esse povo. Para que, olha a expressão, para que não se multiplique, e seja o caso que vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós, e saia da terra. E aí o verso 11 diz também, para que, o para aparece de novo, né? E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem. Então, meus irmãos, o que é que nós temos de novo? São os homens poderosos agora, é o rei do Egito agora, o homem mais poderoso da terra, com os seus conselheiros. Quando ele fala para o povo, reparem, a ideia não é que ele fez um discurso público, pelo menos não no primeiro momento, depois sim, depois vai acontecer alguma coisa aqui similar a isso, na parte que nós não lemos do capítulo. Mas nesse primeiro momento, essa conversa, esse diálogo deve ter se dado entre o faraó e os seus conselheiros. Essa estratégia, ela deve ter sido montada pelos cabeças, pelos sábios ali da nação. Eia, usemos de astúcia. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Esse povo está se multiplicando. O que a gente pode fazer? Nós não vamos ficar parados esperando esse povo ganhar força. Vamos fazer alguma coisa. Reparem que não tem nada no texto que indique que o povo de Israel estava agindo com má vontade, ou que o povo de Israel estava tentando ali, de alguma forma, causar mal ou prejuízo para os egípcios. Nós não temos nenhum relato de animosidade do povo de Deus em relação aos egípcios. E às vezes é isso, né? O povo de Deus está em paz, o povo de Deus está tranquilo, o povo de Deus está vivendo sua fé, o povo de Deus está pregando o evangelho, mas e não está fazendo nada contra ninguém, certo? Não está causando prejuízo nenhum, está fazendo até bem social. Mas alguém olha para o povo de Deus e sente inveja, alguém olha para o povo de Deus e sente temor, alguém olha para o povo de Deus e se sente desafiado. E não poucas vezes, nós sabemos muito bem disso, começam a dizer inverdades, começam a criar caricaturas, começam a nos acusar de coisas que nós não fizemos, que nós não dissemos, começam a criar espantalhos para bater, começam a tentar justificar seus maus intentos, suas más obras ou sua má vontade em relação a Deus e ao seu povo. Usemos de astúcia. Na sexta-feira de sabedoria nós tivemos a oportunidade de usar um provérbio aqui, né? Nós estudamos aqui um provérbio que nos mostrava que a ira dos homens pode se dar de duas maneiras. A ira pecaminosa dos homens pode se dar de duas maneiras. Existe aquele sujeito que explode, sujeito irado, não é? É aquela pessoa que é precipitada, é aquela pessoa agressiva, rapidamente você percebe a ira dele. Ele não consegue se controlar, ele explode em ira. Alguma coisa trouxe desconforto, ele explode em ira, ele revida, claramente. Ele não aceita desaforo, ele não leva desaforo para casa. Esse é um tipo de ira humana, de uma ira pecaminosa. Mas existe um outro tipo de ira, mais perigosa do que essa, que é a do sujeito que alimenta isso no coração, se controla. Ele não faz o mal de forma imediata, ele assimila, ele pensa, ele reflete, ele cria uma estratégia, ele maquina o mal para se vingar. Eu não vou revidar de imediato, eu não vou esmurrar ninguém, eu não vou verbalizar as coisas que estão no meu coração, mas eu vou guardar esse ódio e eu vou planejar uma forma de fazer o mal.
E há muitas pessoas assim. E se você fizer uma comparação e pensar no contexto missionário ou na situação da igreja de Jesus Cristo no mundo inteiro, meus irmãos, claro, usando essa imagem, essa figura, reparem, existem lugares, existem situações terríveis em que os nossos irmãos crentes estão. Eles estão sendo torturados, eles estão sendo presos, eles estão sendo mortos por causa da sua fé. Estrategicamente, por vezes, o que sai, o que se noticia é que eles foram mortos ou presos ou estão sendo torturados por outras razões, mais palatáveis à comunidade internacional. Mas não é assim que funciona. Em outros lugares, como é mais parecido aqui no nosso caso, as coisas são feitas de forma mais estratégica, astúcia, malícia. Não vamos de forma explícita, escancarada, nos opor a eles. Não. Vamos criar um plano. Vamos criar um plano. Você duvida que tem algumas pessoas dia e noite pensando nisso? Vamos elaborar uma estratégia. Vamos criar leis. Vamos impor limites. Vamos diminuir a influência. Vamos calar a voz. Só que de um jeito mais sutil. De um jeito que não transpareça tanto assim a maldade do nosso coração. Aqui, meus irmãos, nesse caso, nós temos um faraó muito preocupado e pensando, esse povo pode pelejar contra nós. E aí nós vamos perceber uma coisa. Existe uma guerra, e o livro de Gênesis já nos falou dela. O livro de Êxodo vai continuar nos falando. A guerra entre a Santa Semente e a serpente. Aqueles que vêm da serpente. Repare uma coisa aqui. Em Gênesis capítulo 3, nós temos um episódio da queda, não é? No início do relato da queda, o que é dito da serpente? A serpente mais sagaz que todos os animais que Deus fez. Não é assim? Mais sagaz. Aqui, o que é que se diz do faraó? O que é que o faraó diz? Usemos de astúcia. O que é que isso indica para nós? Que existe uma guerra espiritual maior, da qual o faraó aqui se torna um representante. Esta guerra, ela começa lá no Éden. Lá no Éden. Quando a serpente se coloca contra o homem. Quando Deus promete que vai enviar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, o seu Messias, enquanto que a serpente vai lhe ferir o calcanhar. Ao longo da história do povo de Deus, você vai perceber isso. Você vai perceber esta guerra, essa peleja, essa batalha entre o povo de Deus e aqueles que se opõem ao povo de Deus. Entre Satanás, ou a serpente, seus seguidores, e o descendente da mulher, Jesus Cristo e os seus seguidores. Meus irmãos, observando os versículos que estão além, antes de falar do verso 12, verso 13. Verso 13 diz assim, aliás, no final do verso 12 diz que os egípcios estavam inquietados, né? Eles se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Aí o verso 13 diz, então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Verso 14, e lhes fizeram amargar a vida. Pensem, olha só os termos, né? Com dura servidão, em barro e em tijolos. Onde é que você viu a ideia de barros e tijolos? Eu mencionei aqui a Torre de Babel, né? Lembra? Torre de Babel, povo se rebelando, o contexto ali também envolvia construção, barros, tijolos. Agora, você percebe que é uma continuação dessas histórias, de outra maneira? É como se fosse um outro cenário que se pinta, mas são personagens diferentes, mas o conflito é o mesmo. São os homens rebeldes se lançando contra Deus, agredindo a Deus ou ao povo de Deus, tentando erguer a sua voz contra Deus, tentando, pelo menos. E aqui o povo vai fazer isso. Os egípcios vão fazer isso. Com tirania vão tratar o povo de Deus. Irmãos,
essa experiência ela foi tão terrível para o povo de Israel, que Deus os ensinou através delas, dizendo assim, olha, vejam como isso é ruim. Quando as leis de Moisés são melhor estruturadas mais adiante, existem proibições explícitas de Deus, dizendo, você não deve tratar aqueles que lhe são subordinados com tirania. Interessante, né? Deus proíbe explicitamente o trato tirânico. Quando você tiver alguém ao seu serviço, trate-o com respeito, trate-o com dignidade, não com tirania. Não o explore. Observe os seus direitos, o jornaleiro e assim por diante. Então, estas leis, elas vão ser melhor estruturadas mais adiante, e Deus vai dizer, vocês lembram o que aconteceu com vocês na terra do Egito? Vocês lembram como vocês foram tratados? Não façam assim com os outros. Que princípio, né? Que princípio de fé que nós temos aqui também. O Senhor Jesus diz isso. É um princípio ético, inclusive. Você não tem que fazer para os outros aquilo que você não gostaria que alguém fizesse com você mesmo. Mas aqui eles são tratados com tirania. E você percebe uma coisa? Que existe uma escalada. O peso da mão dos egípcios vai aumentando sobre o povo. Eles começam com aflição, mas agora é uma aflição com tirania. A coisa ficou pior. E depois, no final do capítulo que nós não vimos, nós vamos ter até mesmo uma ordem para que se pratique o genocídio. Aflição, tirania, genocídio. São armas de guerra, né? São meios para tentar esmagar o povo. Quem sabe exterminar o povo, essa é a ideia, né? Quando o faraó propõe, como nós vamos ver depois, que se matem os meninos, que se preservem apenas as meninas, o que é isso? É o extermínio de um povo. É isso que está sendo cogitado aqui, ou que vai ser cogitado depois, né? Porque muito provavelmente estas coisas elas foram sendo colocadas em prática de modo mais gradual, pesado, mas enfim, então vamos afligi-los, vamos fazê-los trabalhar muito. Talvez, meus irmãos, houvesse até uma compreensão equivocada dos egípcios, no sentido de que se nós fizermos eles se desgastarem muito no trabalho, se nós torturarmos muito, se nós explorarmos muito nas atividades desse trabalho pesado, na construção dessas cidades celeiros, né? Dessas pirâmides ou sei lá o que, se nós sugarmos até a última gota das energias deles, talvez eles parem de se multiplicar. Talvez eles não tenham força mais para gerar filhos. Talvez biologicamente eles sejam prejudicados. Talvez eles não tenham saúde suficiente. Não estava funcionando. Não estava funcionando. E aí eles vão aumentar. Então agora vamos aumentar o fardo. Não está funcionando ainda. Então agora vamos exterminar os meninos. Não vai funcionar também. Nada funciona. E aqui está o meu segundo ponto, que eu gostaria, irmãos, de destacar. Não que eu vá tratar do segundo ponto completamente apenas agora, nós já estamos aqui misturando os conceitos. Nós devemos crer que a bênção de Deus se sobrepõe a qualquer oposição que os homens façam. O que vai prevalecer? É a vontade de Deus ou a vontade dos homens? Se a vontade dos homens prevalecesse, irmãos, a igreja não existiria mais. Ela não existiria mais. O povo de Deus teria sido exterminado no Egito. Ou o povo de Deus teria sido exterminado na Babilônia. Quem não lembra da história de Esther, na Pérsia? Ou o povo de Deus teria sido eliminado durante o Império Romano, no primeiro século, no segundo século da história da igreja. Homens poderosos, impérios poderosos, se levantaram contra o povo de Deus e não prevaleceram. Porque não prevalecem. A palavra de Deus, a bênção de Deus se sobrepõe a qualquer forma de oposição que os homens possam intentar. É nisso que está a nossa segurança, não é na circunstância. A circunstância muda. Agora nós estamos em paz, amanhã a guerra pode se levantar. Hoje nós não somos perseguidos explicitamente, amanhã podemos ser. As coisas mudam. Então, meus irmãos, se Deus está conosco, nós não temos o que temer. E eu quero, então,
partindo para o encerramento, enfatizar esse ponto. A bênção de Deus se sobrepõe a qualquer oposição dos homens. O verso 12 diz assim, mas, e que mais glorioso, porque sempre tem um mais, né? O povo de Deus vai ser destruído, mas, o faraó está furioso, mas, e esse mais transforma tudo. Quanto mais os afligiam, olha que mais glorioso, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Que coisa! O faraó conseguiu o efeito contrário. O efeito contrário, né? Quanto mais o afligia, mais se multiplicava. Meus irmãos, é impressionante. Vejam a história das missões no mundo. Parece Deus faz as coisas de um modo que parece que é proposital, no sentido de humilhar os homens. Quanto mais o povo de Deus é perseguido, mais ele se multiplica. Quanto mais o povo de Deus é esmagado, mais ele prospera. Nesse sentido. Dá uma olhada em que países do mundo mais a igreja cresce. Você vai ficar assustado. Você vai ficar assustado. Alguns deles, perseguição. Alguns deles, perseguição severa. A igreja está crescendo. Mas não pode ser crente aqui. Mas os crentes estão se multiplicando. Mas nós não podemos deixar. E não tem jeito. Nós temos que combater. E não tem jeito. Então, seja numa atitude explícita de oposição, ou seja, em uma estratégia que os homens possam elaborar, meus irmãos, fiquem tranquilos. A igreja, ela vai continuar existindo. E ela tem que continuar cumprindo o seu papel. E ela tem que continuar confiando em Deus. Não importa o que fizerem, podem maquinar o que quiserem. Podem se reunir, podem planejar, podem erguer os olhos contra o céu, podem dizer, vinde, vamos nos ajuntar, porque quem sabe se nós ficarmos mais numerosos, quem sabe a nossa voz prevalece. Quem sabe se nós aumentarmos as nossas ações ou as nossas militâncias, quem sabe o nosso ideal prevalece. Quem sabe se juntarmos vários países, ou vários indivíduos, ou vários poderosos da terra, para dizer as mesmas coisas, quem sabe a nossa vontade prevalece. A igreja vai continuar. Informo que a igreja vai continuar. Informo com alegria, com esperança no coração, com a confiança que nós temos em Deus e nas promessas dele. A igreja vai continuar. Não há atitude rompante, ódio humano que vai fazer, meus irmãos, a igreja sucumbir. Nós temos um hino que diz, mestre, o mar se revolta, né? Mas a ira dos homens, o gênio do mal, isso não pode fazer a igreja naufragar. Não vai acontecer. Como disse nosso irmão na oração inicial, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É o Senhor Jesus quem diz isso, irmãos. É o Senhor Jesus quem diz isso. É a história da igreja que mostra isso. É a história da redenção contada desde o Antigo Testamento que mostra isso. Não prevalecem. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e se espalhavam. Deus tinha dito que o plano dele era esse, desde Gênesis capítulo 1. Sejam fecundos, multipliquem, enchem a terra. O plano de Deus era encher a terra de filhos, de redimidos, de homens que pudessem trabalhar para ele, viver para ele. O pecado causou problemas, o homem caiu em Gênesis 3, mas o plano de Deus ainda é de povoar a terra, de encher a terra de seus filhos, de influenciar o mundo, de fazer a sua glória se espalhar. Porque vejam, irmãos, quando os filhos de Deus se espalham, é a glória de Deus que está se espalhando. É a mensagem de Deus que está se espalhando. É o testemunho de Deus, da sua existência, do seu poder que está se espalhando. Você acha que alguém vai impedir isso? Que alguém vai colocar um fim nisso? Quem quiser que entre nessa peleja com Deus, essa peleja não é nossa. Às vezes você vê, né, essa palavra bem direta de Deus, dizendo para os comandantes do seu povo, essa peleja não é vossa, ela é minha. Os homens que se opõem ao Senhor fracassarão.
fracassarão. A igreja que serve ao Senhor triunfará. Portanto, meus irmãos, estejamos preparados para as oscilações das circunstâncias. As coisas podem mudar, as coisas podem ficar difíceis, as dificuldades podem até ser intensificadas em algum momento. Nós não temos controle sobre isso. Mas sabe qual é o nosso descanso? Há um Deus que controla essas coisas. Ele não tem controle sobre a circunstância, ele tem. Ele tem. Então eu oro, eu confio, eu vivo para Ele. Creia que a bênção de Deus vai se sobrepor a qualquer circunstância, a qualquer hostilidade ou a qualquer oposição que os homens possam fazer. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Deus seja conosco.